Salve, galera que tá chegando aqui no canal Jogou Onde. Se você já está aqui com a gente, já é habituê ou tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, faz o rolê todo que ajuda muito a gente aqui com o algoritmo. E estamos aqui no canal com vibes muito diferentes. Miri Lacombe, minha amiga, está lá, delirante, sonhando com fusão na final, que é um sonho ainda possível, dá pro Fluminense ganhar do Chelsea. E eu tô aqui por falar em Chelsea neste clima de velório, fazendo uma autópsia da derrota do Palmeiras. Vamos falar sobre a derrota do Palmeiras, porque estamos aqui vivendo em looping aquele gol cagado que o Everton tomou, ali já aos 37 minutos do segundo tempo, de novo, chegando tão perto de levar o Chelsea para uma prorrogação ou para pênaltis, como foi lá em Abu Dhabi, e o Palmeiras não conseguiu, estar eliminado do Mundial de Clubes. Não venham me falar em Brasileirão, não quero saber de Campeonato Brasileiro por enquanto, quero entender o que está acontecendo com este time. Precisamos falar sobre o Everton. É necessário, a torcida já anda sem paciência, braço de jacaré, aquela história toda, as figurinhas, todo mundo já viu. Mas a torcida tem razão de estar sem paciência com o Everton? A meu ver, tem. Por quê? Um grande time, um time que vai ser campeão, precisa ter um goleiro que faça diferença. Vide o Courtois na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund. Defendeu uma bola ali praticamente impossível no que teria sido o empate do Borussia, num jogo que estava chato até os últimos 5 minutos da partida, teria levado para a prorrogação, e a prorrogação só Deus já sabe o que vai acontecer. Foi ali, o Courtois foi decisivo, Neuer já foi decisivo, mas é o Neuer, é o Courtois, Fábio foi decisivo, Bono foi decisivo para o Al Hilal. Todo time que quer ganhar um título precisa ter um goleiro que faça o impossível. E o Everton não só não fez o impossível, como tomou aquele gol que, tudo bem, não é só culpa dele, a bola desviou, mas um goleiro excepcional muito provavelmente não teria tomado aquele gol. E aí, claro, o que acontece agora? Volta a circular um vídeo produzido pela Conmebol, ali no final da fase de grupos da Libertadores deste ano, testando o reflexo dos jogadores com aqueles pininhos que vão caindo e aí tem que pegar. E o Everton tem um reflexo pior nessa brincadeira do que os coleguinhas de linha. Richard Rios, por exemplo, reflexo melhor do que o Everton. E aí eu te pergunto, primeiro, como deixa publicar um vídeo como esse? Segundo, porque o nosso goleiro do Palmeiras tem um reflexo pior do que os coleguinhas. Precisamos falar sobre isso. Este é um vídeo que o Palmeiras tinha que ter enterrado, enterrou um segredo guardado a 7 chaves, podia deixar nunca ver a luz do dia, porque era óbvio que no momento em que ele falhasse, ia virar meme, ia virar piada, né? Lembrando que o Everton tem algumas falhas recentes no currículo, aquela falta, acho que é um Garro, né? Uma falta do Garro no jogo entre Palmeiras e Corinthians em Barueri, que ele dá aquele golpe de vista, recolhe a mão e a bola entra num lance que teria sido possível pegar se ele não tivesse acreditado que a bola ia para fora. Então, assim, tá com problema de vista, tá com problema de reflexo, não sei. Mas o Palmeiras precisa pensar que para ser campeão precisa de um goleiro excepcional. E o Everton, neste momento, não está sendo este goleiro excepcional. E para piorar, o seu reserva é o Marcelo Lomba, que é um cara maravilhoso para compor elenco. Não é, obviamente, o futuro da meta alviverde. É preciso que o Palmeiras, de fato, comece a pensar num futuro goleiro. Não estou dizendo que é para mandar o Everton embora agora, que ele tem que virar reserva do Lomba, não é isso. Mas o Palmeiras precisa pensar que hoje não tem um goleiro excepcional e precisa disso para ser campeão. Precisamos falar sobre a lateral esquerda do Palmeiras. Não é novidade para ninguém que o Vanderlan não chega aos pés do Piquerez, mas aos pés. Então, assim, você olha para o Flamengo, por exemplo, e você tem lá Ayrton Lucas e Vinha. Pô, você não tem uma perda técnica significativa. Você tem perda, você tem mudança de características. Mas você tem 2 caras de alto nível. Um deles fica machucado, como de fato ficou muito tempo o Vinha. Você tem o Ayrton Lucas ali, um cara de alto nível na função. O Palmeiras não tem. Ficou sem o Piquerez no final do ano passado. Aconteceu o quê? Não conseguiu fazer a remontada para buscar o Campeonato Brasileiro. Obviamente que não foi só por isso. Mas a lateral esquerda é um problema. Zaga. O Palmeiras já teve Gomes, Luan e Murilo. Muita gente ficou com bronca do Luan, inclusive por causa dessa zica que persegue o Palmeiras em Mundial, que foi buscar o Palmeiras lá em Abu Dhabi. O Luan fez 2 pênaltis,
ficou com a torcida, né? A torcida ficou um pouco na bronca, era um cara que, às vezes, em jogo importante cometia algum erro, mas era um cara tecnicamente bom. Que, aliás, estava vendo jogos do Palmeiras ali na fase de grupos, né? Tava de férias no México, jogando onde ele tá jogando agora, e foi lá ver as partidas do Palmeiras pelo Mundial. Um cara tem um afeto muito grande, uma relação muito próxima com o Palmeiras, mas enfim, o Palmeiras hoje não tem. Mikael, acho até que é um cara que está se mostrando bom. Bruno Fux não deu a vida, mas deu a cara pelo Palmeiras, comeu grama pelo Palmeiras no jogo contra o Botafogo, foi muito importante, mas não são, né, dois zagueiros à altura de Gustavo Gomes e Murilo. Então, acho que é importante pensar um pouco nisso. No meio-campo, assim, o que aconteceu com o Felipe Anderson? Felipe Anderson é um jogador que não se lesionava nunca, agora se lesiona. É um jogador que era desejado pela Juventus de Turim e agora está no banco do Palmeiras, pouquíssimo usado, assim, não é um recurso que não está disponível para o Palmeiras. Rafael Veiga, obrigada por tudo que já fez pelo Palmeiras, mas aparentemente nem ele quer ficar, porque sabe que não está conseguindo render pela equipe. Agora tem contratação do Sousa para possivelmente substituir o Estevão, ali um cara que cai muito pela esquerda, atua mais como ponta, pode jogar um pouco pelo meio, mas aparentemente atua mais como ponta. Mas se a gente olhar os números dele no Nottingham Forest, e mesmo os números dele na Argentina, não é um cara assim, o paraguaio dos sonhos, o cara com quem vai resolver todos os problemas do Palmeiras. Parece ser um cara para compor elenco, e se for um cara para compor elenco, tá um pouco caro. Então não sabemos. Do ponto de vista do ataque é isso. Agora vai ter o Sousa, Vitor Roque, se continuar jogando pela esquerda, não vai render nada. Gente, olhem o mapa de calor do Vitor Roque pelo Atlético Paranaense, por favor. Ele joga muito mais pelo meio, caindo pela direita. Você olha o mapa de calor dele no Palmeiras, só caindo pela esquerda, que aliás é o mapa de calor do Palmeiras, do ataque do Palmeiras todo, só há vida pela esquerda. E aí, minha gente, assim, não vai render. Tigrinho não vai render ali, como não está rendendo. Paulinho perdemos para o segundo semestre. Vai fazer a cirurgia, o futebol brasileiro não vai poder vê-lo em atuação nos próximos meses, muito provavelmente só volta no ano que vem. Então a gente vai olhando para o elenco do Palmeiras e, assim, não dá aquela robustez, aquela confiança que a torcida quer num time que tem dinheiro para gastar. Dinheiro que entrou aí pelo Estevão, vai entrar dinheiro pelo Richard Rios, vai entrar dinheiro pelo Piquerez, porque, assim, o Palmeiras dificilmente vai conseguir segurar. Todos esses jogadores que estão sendo descobertos no Mundial de Clubes vão acabar sendo vendidos, muito provavelmente no final da temporada, né, com sorte. O Palmeiras precisa reforçar o seu elenco se quiser continuar brigando por título, se quiser buscar a Libertadores desse ano para poder disputar um novo Mundial de Clubes. E aí, gente, só para encerrar, eu ia gravar um vídeo de 5 minutos, já tenho 8, mas assim, eu tô aqui de coisas para falar, e aqui no Jogo Onde a gente fala abertamente, então me aguentem, por favor. Abel Ferreira. Eu sou a favor da renovação de Abel Ferreira. Eu acho que o trabalho precisa de continuidade. Não acho que tem gente melhor no mercado. Não acho que interromper um ciclo no final dessa temporada seja a melhor opção. Mas o trabalho não é excelente neste ano. Não é. Ah, mas foi vice-brasileiro no ano passado, foi vice-paulista esse ano. Estevão perdeu o pênalti contra o Corinthians. Tudo poderia ter sido diferente. Poderia, pero não foi. Não foi. O Palmeiras teve, sim, talvez 2 grandes atuações no ano, 3. Nenhuma delas em grandes jogos, em jogos importantes. O Palmeiras está falhando nos momentos importantes ou contra adversários grandes. Ganhou do Botafogo? Sim. Precisou de quase 2 horas para conseguir fazer gol num jogo em que era dominante. O Palmeiras dominou o Botafogo desde o primeiro minuto de jogo e só conseguiu fazer gol na prorrogação. Tem alguma coisa errada com esse time. Jogou com o Chelsea, fez um primeiro tempo medonho. Ainda assim tomou só um gol, podia ter tentado buscar na segunda etapa. Não buscou. Abel não está conseguindo achar a melhor escalação, o melhor funcionamento para essa equipe que está se renovando, é um processo, leva tempo, beleza, mas o Abel não conseguiu achar ainda esse encaixe. Vamos ver se a saída do Estevão vai piorar o problema ou de repente vai melhorar, vai achar um funcionamento novo para a equipe sem esse peso tanto do lado do Estevão, que acabava sendo muito buscado, e se vai achar, mas neste momento não faz um bom trabalho.
Ah, de novo. Ah, chegou perto, chegou nas quartas de final. A narrativa é essa. Só Palmeiras e Fluminense chegaram nas quartas de final. Mas Palmeiras não marcou contra o Porto. Marcou 2 gols contra o Al-Ahly, um de contra-ataque do Flaco Lopes, muito bem, um contra. Fez 2 gols no Inter Miami, depois de estar perdendo por 2-0 num jogo que ia muito mal. Precisou de quase 2 horas para marcar um gol no Botafogo. E contra o Chelsea arrumou aquele gol do Estevão e tomou aquele gol bizonho. Então, assim, tem um problema na parte da criação ofensiva e tem um problema defensivo. Se não tiver na sua força máxima, não entrega. Então é isso, minha gente. Estamos aqui amanhã, terça-feira, 19 horas, que dia amanhã? Dia 8 de julho. Mili e eu estaremos aqui ao vivo para falar do Flusão. Mili espera que esteja muito feliz, eu não sei o que eu desejo para amanhã, mas desejo que o Palmeiras reforce o seu elenco, pense num novo goleiro e entenda o que vai fazer do meio para frente, arrume soluções, porque não vai ter Paulinho para salvar o dia, não vai ter Estevão, que não vinha salvando o dia ultimamente, mas não vai ter Estevão. E assim, tô otimista para o segundo semestre? Talvez, porque sou uma pessoa naturalmente otimista. Mas pelo que a gente viu esse ano, tem muita coisa para melhorar. É isso, gente. Eu vou embora que já tá dando quase 12 minutos. Ninguém aguenta mais me ouvir falar sem parar, nem eu. E amanhã tem live. É isso. Fiquem aqui com a gente. Sigam o canal, compartilhem, curtam, se inscrevam, façam aí a porra toda, porque, gente, olha, não é fácil seguir neste caminho aqui. Não temos patrocínio de Bet, Mili e eu não vamos aceitar, tomamos essa decisão editorial. Então, deem aquela força no Apoia-se, quem puder, Superchat, quem puder. Curte aqui, deixa o seu dinheirinho suado, se você puder, se não, compartilhe, faça tudo o que você puder para dar uma força pro canal,